Agora sim, já me conseguem ouvir agora, certo? Agora já me conseguem ouvir, ok. E Luísa, sempre a primeira, hein? Sempre on fire. Boa noite, Telma. Boa noite, Daniela. Sempre aí pronto a carregar aí no gatilho. Deixa eu ver se eu consigo iluminar um bocadinho ali aquela luz. Está ali o reflexo. Boa noite, Marta. Meninas ao poder. Meninas ao poder, só meninas. Os homens foram todos ver o futebol. Quer dizer, nem por ser a hora da novela. Se calhar são os homens a ver a novela e as meninas é que estão a aprender o código. Vamos dar só mais 4 minutos, está bem? Entretanto, iniciamos. Aula de ontem. Já concluíram? Tudo direitinho? Eu, por acaso, acho que a Telma... Eu tinha visto, acho que a Telma não tinha concluído, se não me engano. Ou enganei-me, ou fui ver outro e não tinha... Acho que não, acho que foi o outro menino que também é lá da Trofa. Ah, ok. Então, afinal, sempre foi a Telma. Eu acho que tinha visto que alguém não tinha concluído. Com tempo. Não é? Sem problema. Sim, sem problema nenhum. Tudo assim. Vocês sabem que têm tempo, por isso, sem stress. Vamos esperar mais 3 minutos. Somos poucos. Hoje até podíamos abrir as comunicações. Podíamos falar antes. Estamos poucos. Quem quiser... Diz lá, Telma, então podes falar, podes pôr a questão. Mete aí o micro. Já desativei. É só tu. Ok. Mete lá a questão então. Boa noite, já me estão a ouvir? Eu estou a ouvir. Ouviram a Telma? Exatamente. Podes falar então. Ora bem, a minha questão é a seguinte. Por exemplo, relativamente ao que demos ontem às tabelas de taxa do álcool. Sim. Da taxa do álcool. Por exemplo, se for um condutor que tenha carta de ligeiros e carta de pesados, vamos que ele, por exemplo, uma operação stop, ou seja, o que for, tem taxa de álcool. Sim. Se tiver no ligeiro... Eu, por acaso, referi isso ontem na aula. Tenho quase a certeza absoluta. Por acaso não me percebi. Ele pode ter carta de pesados, mas se tiver a conduzir um ligeiro, a taxa de álcool no sangue é baseada na tabela que inicia aos 0,5. Ok? Se ele estiver a conduzir um veículo pesado, a taxa já começa no 0,2. Ok. Meninas, restantes meninas que estão online, lembram-se de eu ter falado nisto ou não? Mas se for rever a aula, Telma, aliás, a aula já está lá, já podem rever. Se for rever a aula, tenho a certeza absoluta que falei nesta questão. Ou seja, eles, apesar de ter carta que os habilita a conduzir veículos do grupo 2, veículos pesados, é mediante o veículo que estão a conduzir a quando da infração. Se estiver a conduzir um ligeiro, é a tabela do 0,5 que começa, não é? Se estiverem a conduzir o veículo pesado, já é pela tabela do 0,2. Ok. Peço desculpa, então, se falou isso ontem, eu não me apercebi. Não tens que pedir desculpa. Se tens dúvidas, estás no direito de perguntar, entendes? Agora, por acaso não vi a aula, já por isso é que eu disse, também não consegui fazer ainda o teste. Okay. Mas, senão também já tinha vindo a aula e certamente já se disse... Sim, mas não tem mal. Vocês estão sempre à vontade. Mesmo, né, depois de reverem, continuando com dúvidas, obviamente, aproveitem. Agora que estávamos a fazer tempo, os tais 5 minutos de tolerância, né, podemos então... Boa noite, Catarina, que entretanto a Catarina também já entrou. E uma Ana Pereira, a Joana, ok? Já estamos a ficar aqui compostos. Estou rodeado de meninas. É o que eu digo, os homens estão a ver a telenovela e as meninas é que estão dedicadas ao código. Pronto, Telma, está esclarecido? Está sim, senhora. Muito obrigada. Tudo bem, com licença. Ora bem, boa noite mais uma vez a todos, ok? Parte seguinte, vamos então introduzir, já está no horário, vamos introduzir a aula 2, ok? É uma aula que calha bem, só ter mulheres, porque é a aula da mecânica, que é onde as mulheres são mais pretas, é na parte da mecânica. Normalmente,
quando é para falar de mecânica e de ver nível de óleo, etc., ok, que por acaso ainda não é desta aula, mas sim da próxima aula, as mulheres são peritas e explicam isto e fazem isto tudo direitinho. Isto explicam aos homens. Ora bem, vamos lá então iniciar, ok? Bem-vindo ao módulo, com licença 13, que foi para editar. Bem-vindo ao módulo 13, portanto, aula 13 do módulo comum. Estamos no tema 3, portanto, andámos 11 aulas no tema 1, andámos uma aula no tema 2 e agora vamos andar 3 aulas no tema 3. Portanto, o tema 3 do Código da Estrada inclui, neste momento, 3 aulas, ok? Precisamos de 3 aulas. E é o tema onde nós vamos falar do condutor e do veículo. E, essencialmente, na aula de hoje é o veículo. Ok? Portanto, vamos começar olhando para fora de um veículo e perceber se ele é com motor e sem motor. E depois, dentro dos com motor, nós vamos falar nos automóveis, nos motociclos. Vai ser projetado, neste caso imagem, neste caso através do vídeo, eu vou-vos dizer, olha, isto é um automóvel ligeiro de passageiros, isto é um automóvel ligeiro de mercadorias, isto é um pesado de passageiros, isto é um motociclo simples, isto é um triciclo, isto é um quadriciclo. Ok? Portanto, vamos através de imagens. Porquê? Porque pode-vos sair perguntas a dizer qual é a velocidade máxima deste veículo nesta via. E vocês têm que olhar para a imagem e perceberem se aquilo é um ligeiro, se é um pesado, se é de mercadorias, se é de passageiros, se é um motociclo, se é um veículo agrícola, se é um trator-carro, se é um motocultivador, ok? Se é um pesado com reboque, se é um ligeiro com reboque, se é um trator com semi-reboque. Portanto, isto é a primeira parte da aula. Depois vamos já começar a passar para o interior do veículo, para o habitáculo do veículo. Vamos já falar no painel de instrumentos, ok? Ainda hoje. Vamos também falar na visibilidade que vocês têm do habitáculo do veículo, ou seja, a consulta dos espelhos, os ângulos que os espelhos vos dão, ok? E vamos também já começar a falar nos sistemas do veículo. Sistema de refrigeração, sistema de lubrificação, sistema de escape, ok? Portanto, e aí, temos bastante que batalhar. Vai ser uma aula mais prolongada, um bocadinho que a de ontem. Ontem demorou cerca de 1 hora e qualquer coisa. Vamos aproveitar bem a 1h30 e vai ser preciso dar-lhe bem. Já sabem, sempre que tenham alguma dúvida, ok? Vamos lá e questionem para eu vos conseguir ajudar. Já agora, e antes de iniciarmos, sem me esquecer, não se esqueçam de ir às nossas redes sociais mais uma vez e subscreverem o canal, por exemplo, do YouTube, ok? Põem lá um like. Tem lá aulas até de turmas anteriores que vocês podem ver, ok? Portanto, não se esqueçam. E já agora também dar as boas-vindas a quem nos está a acompanhar através das redes sociais, ok? Portanto, quem está como convidado a assistir à aula. Vamos então dar início à aula e eu queria começar por falarmos numa coisa muito importante, que é os pesos que normalmente vocês vão ouvir falar em termos de veículos, que é a tara. Alguém sabe o que é? Que é o peso bruto, que é o peso total e o que é a lotação de um veículo. Quem sabe? Primeiro, já ouviram falar? Já ouviram falar o que é a tara, por exemplo? Exatamente. É o peso do veículo vazio. É um peso fixo. É um peso que está gravado na documentação do veículo. Ou seja, vocês compram um veículo, vão ao documento do veículo, ao cartão de cidadão do veículo, que chama-se documento único ou certificado de matrícula, e está lá. O peso deste veículo vazio, diz lá mesmo, tara, é X. Ok? E nesta tara, neste peso atribuído, ok? É atribuído, em média, ao condutor um peso de 75 quilos. Isto só em exame. Qual é o peso para cálculo da tara? Ou seja, na tara, qual é o peso médio atribuído ao condutor? Ou seja, já está lá incluído, naquele peso lá descrito, é feito um cálculo médio. Em média, o condutor pesa 75 quilos, dizem eles.
Ok? Portanto, é atributo. Boa noite, Fernando. Afinal, temos um homem entre nós. Boa noite, Fernando. Ok. Iniciamos agora, Fernando. Portanto, peso do veículo vazio. Tara. Quando se fala em peso bruto, ou também chamado de massa máxima, já utilizam muito esta expressão, ok? Peso bruto ou massa máxima, também é um peso fixo e é um peso que vocês ficam a saber que também está escrito no documento do veículo, ok? Que é basicamente o peso máximo. Quer dizer que esse peso, ou seja, o peso bruto, nunca pode ser ultrapassado. É como nós dizermos que temos um garrafão de 5 litros de água e se nós tentarmos meter mais que 5 litros de água nesse garrafão, vai transbordar. Ou seja, basicamente é para vocês saberem o peso máximo que esse veículo pode ter. Nunca pode ser ultrapassado. Por exemplo, imaginando um exercício básico, imaginando que a tara era de 3.000 quilos, ok? 3.000 quilos. Desculpem lá, isto deixem-me pôr, se calhar vou por aqui. Ainda por cima o rato está a falhar. Imaginem que, por exemplo, que a tara era, deste mesmo veículo, era 3.000 quilos. Ok? E eu dizia que o peso máximo do veículo era 5.000 quilos. Quer dizer que se nós só podíamos carregar este veículo, imagina que ele era um pesado de mercadorias e nós podíamos carregar areia, ou sacos de cimento, whatever, o que vocês quiserem. Eu só podia carregar o veículo com 2.000 quilos de areia. Os 3 mais os 2 dava os 5. Os 5.000 nunca poderão ser ultrapassados. Fácil até agora? Compreenderam até agora? Estes 2 são fixos. Estão gravados no documento do veículo. O único que varia é o peso total, que é a carga, que é a tara, ou seja, o peso dele vazio, mais o peso que ele leva naquele momento. Ou seja, imagine qual é o peso deste mesmo veículo se ele fosse vazio. Qual era o peso total deste veículo se ele fosse vazio? Vê se chegam lá. Fácil. Se este veículo fosse vazio, se o peso total é a tara mais a carga que ele leva, certo? Se ele for vazio, qual é o peso total dele naquele momento? Exatamente. Se ele levar um saco de 3.000 quilos, se ele levar um saco de cimento de 50 quilos, qual é o peso total? 3.050. Se ele levar um saco de vários sacos de cimento e leva 500 quilos em cimento, o peso total dele era 3.500. Se ele levar uma carga de areia de 1.000 quilos, qual é o peso total dele? 4.000 quilos. 3.000 da tara, mais 1.000 quilos. O peso total é sempre aquele variável, é aquele que varia dependendo da carga que ele transporta. Qualquer pergunta que vos saia para cálculo do peso total é independentemente da carga ou depende da carga. Se disser depende da carga, certo. Se for é independentemente da carga, não. Depende, o peso total vai depender sempre da carga que o veículo leva. Se for vazia é igual à tara. Se levar alguma carga, é a tara mais o peso dessa carga que ele leva. Sabendo que o peso total de um veículo nunca pode ultrapassar a massa máxima, nunca pode ultrapassar o peso bruto. Ou seja, este veículo nunca pode levar uma carga superior a 2.000 quilos. Porque senão, os 3 mais 2.500 já dava 5.500, já estava 500 quilos a mais que a capacidade dele. É a mesma coisa que dizermos, por exemplo, a lotação de um veículo normal, de um veículo ligeiro, é 5 lugares, nós levarmos 6 ou 7 pessoas. Já estamos em contornação. Então, se o veículo só tem 5 lugares, nós só podemos transportar 5 pessoas. O condutor mais 4. Ok? Que é a parte da lotação do veículo. A lotação do veículo é o número de passageiros mais o condutor que o veículo pode levar. Ou seja, se nos diz que a lotação máxima é 9 lugares, por exemplo, que é a carta que vocês estão a tirar, vai-vos permitir conduzir veículos com uma lotação até 9 lugares. 8 mais o condutor.
certo? Então, essa é a lotação máxima do veículo que vocês podem conduzir. Está entendido? Certo? Então tem um número de lugares desse mesmo veículo, das pessoas, basicamente, que esse veículo pode transportar. Perceberam o que é tara? Perceberam o que é o peso bruto? Metam na cabeça, o peso bruto ou massa máxima nunca pode ser ultrapassado. Eu devo carregar um veículo de modo a que, obviamente, não afete a estabilidade desse mesmo veículo, certo? Mas também devo carregar um veículo de modo a que o peso bruto, a massa máxima, nunca seja ultrapassado. Ou seja, o peso total, a tara, também nunca será, certo? Superior ao peso bruto. Não poderá ser. Entendido esta primeira parte? Podemos avançar ou não? Sim? Muito bem. A parte seguinte é, então, aquela parte em que nós vamos projetar, através do vídeo, certos veículos e vamos dar-lhe o nome de se é motociclo, se é automóvel, ok? Se é triciclo, se dentro dos motociclos, se for 2 rodas, é chamado X, se for com 3 rodas é chamado Y, se for com 4 rodas é chamado Z, ok? É isso que vamos fazer agora. Agora, uma das coisas mais importantes que vocês têm que meter na cabeça é aquilo que eu já falei e vou repetir. Quando se fala em veículo, nós temos que pensar que os veículos podem ter motor, como podem não ter motor. Se eu digo todos os veículos, estou-me a referir aos com e aos sem motor. Quando eu falar em veículos com motor, eu estou-me a referir aos motociclos, estou-me a referir aos automóveis. Quando me estou a referir aos motociclos, posso estar-me a referir a um motociclo simples, 2 rodas. Posso estar a falar de um motociclo com carro, que é os que têm aquela cestinha que já vamos projetar numa imagem. Quando eu falo em triciclos, estou a falar em motociclos com 3 rodas. Quando eu falo em quadriciclos, estou a falar em motociclos com 4 rodas. Quando eu falo em automóvel, todos os automóveis, eu estou a dizer os ligeiros e os pesados. E os ligeiros e os pesados depois podem ser de mercadorias ou de passageiros. Tudo isto é muito importante. Para além de vocês, obviamente, conhecerem o aspecto, que é o que vamos falar agora, é importante vocês perceberem isto. Porque saem muitos sinais, saem muitas regras em que se fala todos os veículos. E vocês, ok, veículos. É só o automóvel. Não. Todos, com e sem motor. Ou seja, vai ser desde os motociclos, os automóveis, ao veículo de tração animal e ao velocípede. O velocípede e a tração animal são veículos sem motor, mas são veículos. E se fala todos os veículos, eles também estão incluídos. E é nisto que vocês também têm que perceber. Ok? Certo? Podemos avançar? Muito bem. O que vocês estão a ver aí na imagem é um motociclo simples. Ou seja, é um motociclo com 2 rodas. Daí ser simples. Sendo que se a cilindrada for superior a 50 cm cúbicos, é um veículo que pode circular em qualquer tipo de via, inclusive a autoestrada, a partir do momento que é um motociclo que tenha menos de 50 cm cúbicos. Já é um veículo que só pode circular dentro e fora da localidade. Okay? Isto aqui já é um motociclo com carro lateral, que pode circular na autoestrada porque a sua cilindrada é os 125 cm cúbicos no mínimo. Portanto, isto chama-se motociclo com carro lateral. Ok? Depois vamos ter o ciclomotor, que é nada mais, nada menos que um motociclo com menos de 50 cm cúbicos. Daí se chamar também ciclomotor. E vai haver ciclomotores de 2 rodas, como vai haver ciclomotores de 3 rodas. Portanto, isto é um ciclomotor de 2 rodas. A sua cilindrada é inferior a 50 cm cúbicos, não podem praticar ou não praticam, não ultrapassam, ok, os 45 km por hora, portanto, em termos de velocidade. Depois temos o ciclomotor de 3 rodas, que neste caso até tem caixa rígida. Em termos de uso de capacete, qualquer motociclo que não tenha caixa rígida é obrigatório, quer o capacete para o condutor, quer para os restantes ocupantes. Ok? Certo?
quando é um motociclo que tem caixa rígida, tipo o que vocês estão a ver aí, que é um ciclomotor de 3 rodas, mas tem essa caixa rígida, é dispensável o uso do capacete. É como, por exemplo, os quadriciclos. Temos aqui outro exemplo. Isto é um triciclo. Portanto, ali era um ciclomotor de 3 rodas. Isto já é um triciclo. Ok? Os quadriciclos, que pode ser assim, que é as famosas Moto 4, que pode ser assim, e o condutor necessita de capacete, mas como pode ser um quadriciclo assim. Ok? Já é... Isto é na mesma um quadriciclo. Ok? Aquilo que vocês estão a ver é na mesma um quadriciclo, só que tem caixa rígida. É dispensável o uso do capacete. Ok? E depois temos aqui outro tipo de quadriciclo. Ok, pronto. Depois, parte seguinte, automóveis. Temos automóvel ligeiro de passageiros, temos o automóvel ligeiro de mercadorias, temos o automóvel pesado de passageiros e temos o automóvel pesado de mercadorias. Ok? Este é o automóvel ligeiro de passageiros. Ok? A diferença entre ligeiros e pesados, em termos de peso bruto, um veículo é considerado ligeiro, tendo um peso bruto máximo de 3.500 kg. Portanto, o peso máximo, qualquer veículo que tenha uma massa máxima, um peso bruto superior a 3.500, passa a ser pesado. Até 3.500 é ligeiro. Ou em termos de lotação, de número de lugares, até 9 lugares é considerado um ligeiro, acima de 9 lugares é considerado um pesado. Pesado de passageiros. Ok? Então temos aqui o exemplo de um ligeiro de passageiros. Ok? Temos aqui um automóvel pesado de mercadorias e no canto superior direito um automóvel pesado de passageiros. Ok? Que é a tal diferença do peso. Ok? Pronto, e temos aqui os vários exemplos. Os de cima é os de passageiros. Temos do lado esquerdo ligeiro de passageiros, do lado direito pesado de passageiros. Em baixo, o número 2, temos o pesado de mercadorias do lado esquerdo e temos um ligeiro de mercadorias do lado direito. Já agora, o número 3 são os veículos especiais. São aqueles construídos para desenvolver missões urgentes de socorro. Ok? Conseguem identificar perfeitamente já automóvel ligeiro, automóvel pesado, de mercadorias de passageiros. Importante em termos teóricos, a situação de o peso é considerado um automóvel ligeiro até 3.500 kg de peso bruto, ou massa máxima. É considerado um veículo ligeiro com uma lotação, ok? Com uma lotação até 9 lugares. Mais de 9 lugares já é considerado pesado de passageiros. Até 9 lugares é considerado um ligeiro de passageiros. Ok? Depois, em relação aos de passageiros, eles são classificados nos 3 M's, M1, M2 e M3. O M1 são os ligeiros de passageiros, ok? O M2 são os que têm mais de 8 lugares, mas até um peso bruto não superior a 5 toneladas. E o M3, que isto é cultura, ok? É basicamente para ficarem com algum conhecimento e atribuírem, por exemplo, é um automóvel de passageiros, pode ser dividido em M1, M2 ou M3. M1, ligeiro de passageiros, portanto, o máximo são os tais 8 lugares mais o condutor, portanto, no máximo 9, ok? Portanto, 8 passageiros para além do condutor, está o máximo de 9. Depois, mais de 9, ok? Mas com peso bruto até 5 toneladas é M2, pertence à categoria M2. M3 são os pesados passageiros com mais de 9 lugares, mas também mais de 5 toneladas. Em relação aos de mercadorias, vão ser classificados de N. Deixa-me aqui. Okay. Está aqui. Ok. Certo? Portanto, um ligeiro de mercadorias é o tal que o peso bruto não ultrapassa os 3.500. Depois temos dos 3.500 ou das 3,5 toneladas às 12 toneladas ou 12.000 quilos o N2 e depois
os pesados de mercadorias que tenham mais de 12 mil quilos ou 12 toneladas pertencem então ao N3, ok? Portanto, passageiros categoria M, pesados categoria N, ok? Isto tem a ver com os pesos e é mais só para vocês perceberem. Ok, depois, vendo aqui também, e importante, os veículos agrícolas, ok? Isto é um trator agrícola ou florestal. Depois vamos ter a parte dos motocultivadores, ou esta é aqui a máquina agrícola ou florestal. Okay? Trator agrícola ou florestal, máquina agrícola ou florestal, motocultivador, que pode ser conduzido ali sentadinho ali, ou como pode ser conduzido em pé, ou seja, portanto, é para fazer trabalhos agrícolas, que é o que está aqui embaixo do lado direito. Okay? Nós vamos a pé, empurramos ali a máquina e ela vai fazendo o trabalho. Depois temos os trator-carros. Isto tudo pertence aos veículos agrícolas. Ok? Trator-carro, que não pode ter um peso bruto superior a 3.500, portanto é o máximo que pode ter. Que em termos de circulação, apesar de todos os veículos a motor tenham que ter matrícula, qualquer veículo a motor que circule na via pública tem que ter uma matrícula. No caso dos tratocarros é uma das exceções. Ainda não existe legislação, ou seja, eles podem não ter matrícula. Ok? Tudo isto pertence. Depois temos as máquinas industriais. Ok? Que são este tipo destes catrapilos. Que nós já falámos que se tiverem matrícula podem circular na autoestrada. Se não tiverem matrícula não podem circular na autoestrada. Ok? Também já falámos nisto. Depois temos os veículos sobre carris. Podemos ter tanto o elétrico como o metro. Ok? Depois, percebermos também o que é um veículo único para efeito de circulação ou um conjunto de veículos. Perceberem a diferença entre veículo único e conjunto de veículos. Por exemplo, o autocarro articulado, como vocês estão a ver aí, apesar de ter aquele fall e parece que tem aquele aumento, é considerado, por exemplo, um veículo. O comboio turístico, apesar de ter várias carruagens, para efeitos de circulação é considerado um veículo. Um conjunto de veículos é quando a trela reboque. Ou seja, temos um ligeiro com reboque, temos um pesado com reboque, temos um trator com semi-reboque. Por exemplo, isto aqui é um trator, que é a parte da frente, e depois tem o semi-reboque. Eu já vou-vos mostrar só a imagem de um semi-reboque. Portanto, isto, aliás, para efeitos de circulação, apesar disso ser um conjunto de veículos, em termos de velocidade, ter um trator e um semi-reboque e um pesado de mercadorias é igual. A velocidade é a mesma. Perceberam a ideia? Um trator com semi-reboque, aquela cabine, e depois engata um semi-reboque. Vou procurar aqui um semi-reboque. Esperem aí que é para vocês verem já o que é um semi-reboque. Isto é um semi-reboque. Já estão a ver aí? Estão a ver o semi-reboque? Aquela cabine agora à parte da frente do caminhão entra aí por baixo, certo? E chama-se o veículo trator. Por isso é que quando falamos na autoestrada eu disse, os tratores podem circular na autoestrada e vocês não. Isso podem. O que não podem é os tratores agrícolas. Um trator, aquela cabine é a parte da frente do caminhão, é o que puxa o semi-reboque. Ok? Portanto, o trator engata aqui por baixo. Deixem-me ver se eu tenho aqui uma imagem em que tenha lateralmente um veículo desses. Se calhar lateralmente não vou ter assim à primeira vista. Pronto. Está a ver se via. Espera aí, que eu encontrei aqui qualquer coisa. Aqui. Por exemplo, isto tudo que vocês estão a ver aí são reboques, ou seja, quando engatados no veículo trator, no veículo que puxa, vai ser um conjunto de veículos. A primeira imagem tem até um veículo da GNR com um barco, certo? É um ligeiro com reboque. O de cima do lado direito é um pesado de mercadorias com reboque. Reparem que ele
não é como há bocado que assentava em cima. Ele encaixa na traseira um do outro. Então chama-se pesado com reboque. Quando faz isto, é trator com semi-reboque. Certo? Isto tudo são conjunto de veículos. Veículo único, que é considerado só um veículo, é o autocarro articulado e o comboio turístico. Ok? Que apesar de ter várias carruagens, é chamado de veículo único. Ok? Já perceberam o que é um reboque e um semi-reboque? Ok? Portanto, a diferença está aqui. Isto é tudo reboques, isto é um semi-reboque. Certo? Muito bem. Vamos a continuar aqui, voltar aqui um bocadinho atrás. Ok. Depois temos então os velocípedes, que é um veículo, mas sem motor. Ok? E temos o veículo com o velocípede com motor, que é na mesma considerado velocípede. Portanto, isto é considerado na mesma um veículo, um velocípede com motor é considerado um veículo sem motor, certo? Pronto. Em termos de equiparação, não se esqueçam, se for conduzido à mão, um velocípede conduzido à mão é um peão. Se for conduzido por uma criança até 10 anos, é considerado peão. A partir do momento que seja alguém com mais de 10 anos e que, obviamente, vá a conduzir o velocípede, ou seja, em cima dele, é considerado velocípede, tem que andar pela faixa de rodagem ou tem que andar pelas pistas especialmente destinadas. Qualquer velocípede pode atrelar um reboque de um eixo, ou seja, um reboque, uma coisinha pequenina só com um eixo, só com um rodado, ok? Quer para transporte de carga, quer para o transporte de uma pessoa. Atenção, desde que seja homologado, portanto tem que ser uma coisa homologada, tem que ser autorizado. Ter a homologação quer dizer que é aprovado, ok? Pronto. E até pode levar às vezes, como vocês já viram, alguns velocípedes têm tipo uma cestinha atrás para levar uma criança. Ok? Também é permitido. Ok? Pronto. Não precisam ter matrícula, certo? Porque são sem motor, mas têm regras a cumprir como outro veículo qualquer. Depois, em termos de veículos, também temos aqui depois algumas máquinas rebocáveis. Ok? Portanto, só circulam na via pública rebocados a outro veículo. Chamam-se isto máquinas rebocáveis. Ok? E depois temos o veículo de tração animal, que pode ser puxado por um animal ou por vários animais. Certo? Dúvidas até agora? Vamos já passar para o interior do veículo. Dúvidas até agora, mas ainda falta falar nos pesos e falta falar nas dimensões. Ou seja, comprimento, altura e largura. Apontem já aí então a primeira palavra-chave, número 99. Primeira palavra-chave da aula de hoje, número 99. Ok. Pronto. Ok, deixem-me só agora ir a ver aqui. Okay. Muito bem. Pesos. Só para vocês ficarem com uma noção. Já conseguem ver aí a tabelinha dos pesos? Primeiro, alguém sabe o que é eixo? Que é para estar aqui a falar em eixo, ninguém sabe. Um automóvel normal, um automóvel ligeiro normal, quantos eixos é que tem? Exatamente, 2. O eixo da frente e o eixo de trás. Que é para toda a gente se situar e perceber o que é eixo. Eixo tem a ver com, desculpem, o número de rodados. Que não é o número de rodas, o número de rodados. Ok? Portanto, um carro normal, um automóvel ligeiro normal, tem o eixo da frente, 2 rodas, e o eixo de trás, outras 2 rodas. Ok? Portanto, em termos de pesos, ok? Um veículo que tenha 2 eixos, no máximo, só pode ter 19 toneladas. O peso bruto dele só pode ser 19 toneladas. Se o veículo tiver 3 eixos, que normalmente é um à frente e 2 atrás, ok? Já pode ir até às 26 toneladas. Um veículo que tenha 4 ou mais eixos só pode ir até às 32 toneladas. Isto é o peso máximo. Sempre que seja conjunto de veículos, ou seja, um veículo que atrela reboque
ou então o trator e um semi-reboque, ok? Se tiver 3 eixos até 29 toneladas, ok? Se tiver 4 eixos até 38 toneladas, se tiver 5 ou mais eixos, pode ir até às 40 toneladas. Ok? Sendo que se for de caixa isotérmica, alguém sabe o que é isto? Contentor isó? Alguém sabe o que é um contentor isó? Tipo, aqueles caminhões que já têm aquela caixa de carga definida, por exemplo, transporte de congelados. Reparem, um contentor isotérmico quer dizer isola ou o calor ou isola o frio. Tem aquela espessura, certo? Tem aquelas cabines já. Estão a ver o que é que eu estou a falar? Por exemplo, um veículo que transporta congelados. Tem aquela caixa de carga. E aí já podem atingir mais peso. Aliás, até em termos de largura, são veículos que podem ter maior largura. Vai haver uma largura média ou normal, digamos, como regra geral, e esses veículos ainda podem ter mais, que é devido à espessura daquela tal caixa, que é para isolar ou o frio, que é para isolar o calor. Okay? Pode ser, por exemplo, transporte do pão. Por exemplo, não é que se façam muitos em pesados, mas acontece. Pronto. Depois, pesados de passageiros até o autocarro articulado. Se tiver 3 eixos, 28 toneladas. Se tiver 4 ou mais eixos, 32 toneladas. Isto é só para vocês ficarem com algumas luzes, algumas bases. Ok? Conjunto veículo a motor e reboque. 3 eixos, 29 toneladas. 4 eixos, 37 toneladas. 5 ou mais eixos, 40 toneladas. E depois só os reboques. Reboques de um eixo só podem ir até 10 toneladas. Reboques de 2 eixos só podem ir até 18 toneladas. E reboques de 3 ou mais eixos só podem ir até 24 toneladas. Ok? Isto é para vocês ficarem apenas e só com algum conhecimento. Importante vai ser, já falamos isto dos pesos, ok? Importante vai ser, eu tenho ali marcado, acho que é o 28. Aqui, exatamente. Importante nós falarmos agora nas dimensões, principalmente, que é das coisas que mais sai, em relação a largura e altura. A largura máxima de um veículo, ok? Regra geral é 2,55 metros. Largura máxima de um veículo, regra geral, é 2,55 metros. Sendo que os tais veículos, como esse que vocês estão a ver aí, reparem nessa caixa de carga, é esse tipo de caixa de carga ISO, ou seja, isolamento, pode ir até aos 2,60. Também não é muito, mas tem a ver com a tal espessura da caixa de carga. Portanto, largura máxima de um veículo 2,55, ok? Tendo a tal caixa isotérmica, pode ir até aos 2,60. Isto é para registarem. Em termos de altura, a altura máxima de um veículo, regra geral, é 4 metros a contar do solo. Portanto, a altura, regra geral, é 4 metros. Vai haver uma ou outra exceção, mas o que vocês precisam realmente de saber é que a altura, regra geral, de um veículo é 4 metros a contar do solo. Ok? Já agora aqui, está aqui. Reparem, o de cima é pesado de mercadorias com reboque. O de baixo é trator com semi-reboque. Perceberam ou não? Entendido? Já agora está aqui a diferença? Sim? Sendo que o de cima, que é o pesado de mercadorias com reboque, o comprimento máximo é 18,75 metros, que é, regra geral, é o comprimento máximo de um veículo. Há uma outra exceção, mais uma vez, mas regra geral,
o comprimento máximo de um veículo é 18,75 metros. Portanto, o de cima, do lado esquerdo, o comprimento máximo é 18,75. E o de baixo, que é o trator com semi-reboque, no máximo pode ter 16,5 metros. Ok? Vamos agora também já ver aqui os veículos pesado de passageiros. Ok? Um pesado de passageiros, imagem 1, pesado de passageiros com 2 eixos, eixo da frente, eixo de trás, máximo 13,5 metros. Número 2, temos um pesado de passageiros com 3 eixos, um à frente e 2 atrás. O comprimento máximo é 15 metros. Na imagem 3, que temos o tal autocarro articulado, com o tal follow ali a meio, comprimento máximo pode ir até 18,75. Portanto, 2 eixos, 13,5, 3 eixos, 15 metros, autocarro articulado, 18,75. Quando tem inscrição um veículo longo, quer dizer que esse veículo tem o quê? Não se lembram? Que é uma das que sai muitas vezes, que hoje já falámos. Exatamente, que eu até falo nas 12 letras. É uma das que sai muito. Este veículo é à nossa frente, tem... E tem lá escrito veículo longo, ou seja, mais de 12 metros. Que é uma das que sai muitas vezes. Pronto, aqui estão a ver aqui os tais 2,55 ou os 2,60. Lá está a situação da caixa isotérmica, como vocês estão a ver aí. E aí já pode ir 2,60 metros. Pronto, isto já falámos. A situação do comboio turístico. Deixem-me só puxar aqui para trás um bocadinho. Ok? Está bem? Mesmo que tenham várias carruagens, é considerado um veículo único e não pode atingir mais que 25 km por hora e o comprimento máximo do comboio turístico também é os 18,75. Ok? Pronto. Vamos então agora passar dúvidas, que é para avançarmos para os constituintes do veículo, que temos o quadro ou chassi, carroceria ou caixa, depois o motor e depois os órgãos de suspensão, ou seja, o sistema de suspensão, refrigeração, etc. Vamos falar de vários sistemas, ainda na aula 2, apesar de ser um tema da próxima aula. Eu sei que sai na avaliação já perguntas sobre os sistemas, e então convém ficar já dado na aula 2 os sistemas de veículos, ok? Estão a ver aqui? Isto é parte do quadro ou chassi, que é o que é chamado. É só para vocês terem uma noção. Okay. Isto já tem carroceria ou chamada caixa. Okay. Já é mais completo. Depois começa a ter aqueles ferros, que são ferros de proteção, etc. E depois passamos então para o interior do veículo. Okay, que é o mais importante para nós acabarmos por saber, que é a situação do painel de instrumentos. Ok? Já viram algum painel de instrumentos? Já viram muitos, não é? E agora é preciso saber o que é que quer dizer essas coisinhas que têm lá dentro. Alguém quer começar? Primeiro, vocês têm que perceber que qualquer condutor deve conhecer o painel de instrumentos do seu veículo e conhecer as luzinhas que possam acender, principalmente quando as luzes são vermelhas, porque quando acende uma luz vermelha no painel de instrumentos é porque alguma coisa está mal e a solução é parar imediatamente o veículo. Porque alguma coisa está mal. Portanto, obviamente, é um tipo de situação que, como condutor, vocês têm que saber. Okay? Primeiro, saber, por exemplo, o que é que vocês acham que é o velocímetro? Não vos diz nada, velocímetro. O que é que nos dá? Que tipo de informação é que ele nos vai dar? A velocidade. Velocidade quê? Naquele momento, como é que se chama essa velocidade? Velocidade instantânea. É importante ou não nós... Imaginem que o velocímetro não funciona. Vocês podem circular? Se calhar não. Porquê? Porque não conseguimos o quê? Saber
se estamos ou não a cumprir os limites de velocidade. Certo? Portanto, neste carro aqui, neste painel de instrumentos que vocês estão aí, neste caso, o painel de instrumentos é um painel analógico. Portanto, há aqueles carros novos que já têm os números a contar. É velocímetro digital, é velocidade instantânea na mesma, só que há o digital e já há o analógico. Ok? E há o analógico e já há o digital, que era ao contrário que eu queria dizer, ok? Neste caso, é este que vocês têm aí do lado direito. Certo? Que indica então o quê? A velocidade instantânea. Neste momento, este veículo vai supostamente perto dos 120 km por hora. Deixa-me ver se eu tenho aqui exatamente. Estão a ver aqui? Isto é que é o velocímetro. Já agora, sabem o que é isto? Que também nos carros novos já é digital. Ou isto? Como é que chama isto? Não sabem o que é? Isto é o velocímetro, certo? Que indica a velocidade instantânea. Exatamente, conta quilómetros, sendo que este é o conta quilómetros total, que é os quilómetros que o carro tem desde a origem, certo? E este é aquele que sempre que a gente queira pode pôr a zero, que chama-se conta quilómetros parcial. Conta quilómetros total, conta quilómetros parcial. Vamos aqui voltar, ok? E agora deste lado esquerdo, o ponteiro que está quase no número 3, chama-se conta rotações. Conta rotações. Indica as rotações do motor por minuto. Por isso é que diz lá escrito RPM. Rotações por minuto do motor. Isto sai tudo. E é preciso vocês saberem. Conta rotações. Indica as rotações por minuto do motor vezes 1000. Ou seja, se está perto dos 3, quer dizer que está nas 3000 rotações. No minuto, o motor dá 3000 rotações. Se estiver no 1, 1000. Se estiver no 2, 2000 rotações. Isto vai ser muito importante para vocês ficarem com noção de quando engrenar velocidades, quando o carro está a pedir velocidades. Isto vai-vos dar essa noção. Enquanto vocês não perceberem bem através do barulho, é o conta-rotações que vos ajuda a engrenar, a saberem quando é que devem engrenar velocidades. Aqui no manómetro também, onde temos o velocímetro, temos aqui um ponteirozinho mais pequeno. Conseguem ver? Refere-se ao nível de combustível. E no conta-rotações temos aqui outro ponteirozinho. Certo? Eu vou-vos mostrar aqui. Aquele ponteirozinho que tem lá este símbolo. É o termómetro. Ou seja, é o que nos dá a temperatura do motor ou a temperatura da água do motor, do líquido de refrigeração. Líquido de refrigeração. Termómetro, que nos indica a temperatura do líquido de refrigeração. Se acenderem esta luz em andamento, cuidado. O motor está a entrar em sobreaquecimento. Vamos parar o carro. Se acender esta luzinha no painel de instrumentos, atenção, é o manómetro do óleo. Ou seja, mede a pressão do óleo. Se ele acender, quer dizer ou que temos pouco óleo e não está a fazer a lubrificação do motor. Portanto, o sistema de lubrificação é óleo, que gira, que circula pelo motor e faz a lubrificação do motor. Okay? Pode ter pouco óleo ou o óleo pode não estar a circular. E não está a fazer, então, a lubrificação do motor. Se, por exemplo, acender este, é alguma que tem a ver com o amperímetro, tem a ver com alguma anomalia no sistema elétrico do veículo, pode ser bateria, pode ser o alternador, pode ser fusíveis, ok? Portanto, alguma avaria no sistema elétrico do veículo. Isto são perguntas que saem, são perguntas importantes e são perguntas que até o examinador, no dia do exame de condução, vos pode fazer.
Este, quando acende, é sinal que atingimos a reserva do combustível. Este quer dizer que nós estamos com o travão de mão, que vocês chamam de travão de mão, acionado. Portanto, quer dizer que vocês ou não pousaram, ou não destravaram, ou pousaram, não pousaram bem. Se porventura vocês pousaram bem e ela acender em andamento e o travão de estacionamento estiver para baixo, é alguma anomalia no sistema de travagem. Portanto, pode haver ali alguma anomalia. Temos o contra-rotações, que já falámos, ok? Que é aquele dos... Aqui, este até já tem o 10, percebem? Portanto, já não é vezes 1000, mas sim vezes 100, ok? Depois, a ventilação. Esta é a luz da resistência. Ok. Indicadores de mudança de direção, ou seja, quando vocês ligam os piscas. Ok? Pronto. Está. São as principais. Deixa-me ver aqui mais à frente, ver o que é que tem. Ok. Temos aqui outro painel de instrumentos. Okay. Lá estão a ver as rotações do lado esquerdo, o velocímetro do lado direito, depois o combustível aqui a meio, a temperatura e as várias luzinhas. Por exemplo, deixem-me puxar um bocadinho atrás. Aqui. Aí. Ok. Por exemplo, começando pelo lado esquerdo em baixo. As duas primeiras. Uma, se for verde, é médios. Vamos com os médios ligados. Se for azul, é os máximos. Depois temos os mínimos, que é a terceira luz. Depois a quarta e a quinta têm a ver com os faróis de nevoeiro, sendo que se for o farol de nevoeiro à frente, a luz é verde. Se for o farol de nevoeiro atrás, a luz é laranjada. Depois temos a de cima de vez, do lado esquerdo é da resistência, ou seja, desembaciar o vidro de trás. Depois, para a direita, temos o que tem o menos e o mais, alguma anomalia no sistema elétrico, ok? O travão de estacionamento, depois alguma anomalia no sistema de travagem, a pressão do óleo do motor, ok? A tal situação da resistência. Depois temos... também tem a ver com o sistema de travagem ou com o ABS, ok? Depois, descendo, temos o antiderrapagem, portanto, o sistema de antiderrapagem. Depois temos o acelerador, entre aspas, que também tem a ver com quando o carro está frio de manhã ao ligarmos, para não estarmos lá nós a acelerar, puxamos lá, tem tipo uma coisa para puxarmos e o carro fica ali a aquecer, ok? Certo? Este, sinceramente, não sei o que é que eles se referem. E o último de baixo de vez é as luzes de perigo, ou seja, os 4 piscas. São tudo símbolos que vocês devem saber. Ora, liga-me as luzes de perigo. E vocês saberem é que têm que carregar para ligar as luzes de perigo. Ok? Dúvidas? Velocímetro, velocidade instantânea. Conta rotações do motor por minuto. Reparem, este já tem um conta-quilómetros digital. Ok? Este veículo já tem um conta-quilómetros digital. Ok. Pronto, deixem-me só ver aqui. Pronto, está a luzinha do termómetro. Ok? Já vamos falar nos sistemas, vamos já falar nisso. A pressão do óleo. Okay? A luzinha referente ao óleo, como já vimos há bocadinho. A luzinha referente a alguma avaria no sistema elétrico. Isto já vemos. A do travão de estacionamento. Ok. A de combustível. Sim. Depois a parte do ar-condicionado. Okay? Depois, obviamente, no carro vocês vão perceber melhor e vão ver melhor. Depois, esta situação do tacógrafo. O tacógrafo é um aparelho obrigatório nos veículos pesados. Ok? Que registra as velocidades instantâneas, os quilómetros percorridos
e os tempos de repouso do condutor. É para controlar se os condutores dos veículos pesados conduzem mais horas que aquilo que devem. Ok? Portanto, controla o tempo de repouso. Isto é nos veículos pesados. Ok? Que não, por exemplo, se for um pesado para o ensino da condução, não é dispensável. Ok? Mas os veículos pesados têm que usar tacógrafo. Ok? É tipo, agora, antigamente era um disco que se metia no velocímetro, por trás do velocímetro. Agora não. Tem um leitor e é tipo um cartão de cidadão. Cada condutor tem que ter condutor de um veículo pesado. Ok? Controla velocidade, quilómetros e tempos de paragem, ou seja, tempos de repouso. Ok? Pronto, mais uma informação para vocês reterem. Ok? A situação depois dos espelhos, ok? A tal visão em 360 graus que temos que ter. Este é o retrovisor interior. E depois temos o retrovisor exterior do lado esquerdo. E temos o retrovisor exterior do lado direito. Neste caso, ele vai iniciar a marcha para a esquerda. Como vocês viram, ele tem que olhar o retrovisor interior e depois o retrovisor exterior do lado esquerdo. Ok? Mas depois existe. Mas reparem, tem que se fazer. E lá está, o retrovisor do lado direito, porque ele está a acabar uma ultrapassagem, quer regressar à via da direita, então. Mas tem que fazer o gesto, não é virar os olhos. Ok? Portanto, isto é, como condutores, nós temos que ter este procedimento. A consulta dos espelhos. Ok? Deixem-me só ver aqui se eu tenho aqui alguma imagem em termos de... Não, tenho aqui. Só um bocadinho. Estão a ver aqui a imagem da direita? Conseguem ver aí a imagem da direita? Sim? Pronto. Reparem. A parte azul, esta parte, é a visão que nós temos em relação ao retrovisor do lado esquerdo. A outra parte azul é o retrovisor do lado direito. Esta parte amarela é o retrovisor interior. Quer dizer que existe esta zona aqui em que vocês estão a olhar para o espelho, certo? E, por exemplo, neste caso, olhando para o retrovisor do lado direito, nós não vemos o motociclo. Porque ele está em que ângulo? No famoso ângulo morto. É o chamado ângulo morto. Nós olhamos pelo espelho e não vemos o veículo que está ao nosso lado. Daí é que nós temos, é importante, na realização de manobras, rodar ligeiramente a cabeça. Ou seja, se vocês olharem o espelho, continuarem a olhar para o espelho e fletirem o vosso corpo contra o volante e fazendo assim, vocês vão conseguir ver. Ou seja, este ângulo vai aumentar e vocês vão conseguir ver ali o motociclo. Agora, se fizerem isto, vocês não vão ver o carro. Como não vão ver a moto, também não vão ver o carro. E ele está ao vosso lado. E vão fazer um movimento para mudar de via e vamos colidir. Muitas vezes. Portanto, vocês têm que ir buscar os tais ângulos mortos. Têm que fletir, procurar o veículo. Não se esqueçam disto. Não basta virar a cabeça assim. Tem que rodar. Ou olharem diretamente para trás, ou então olharem para o espelho, mas fletirem o corpo contra o volante. Vai, obviamente, ajudar-vos. Ok? Pronto, deixem-me saber agora aqui. O que é que temos aqui mais? Ok, muito bem. Pronto. Em relação a matrículas, como já tínhamos falado, os veículos a motor e seus rebacos só são admitidos em circulação desde que sujeitos a matrícula que permita a sua identificação. Portanto, também os reboques vão ter que ter matrícula. Não
todos, por exemplo, os que têm mais de 350 kg vão precisar de matrícula, os que têm menos têm a matrícula que nós temos que colocar nesse reboque é igual à matrícula do veículo trator. Reboques acima disso tem que ter a tal matrícula própria, como é este como vocês estão a ver aqui. Reboques e semi-reboques têm tipo uma letra e depois um número à frente grande. Então essas matrículas são para reboques ou para semi-reboques. Ok? 2 chapas, regra geral, exceto, por exemplo, os motociclos só têm chapa atrás, os tratores agrícolas também precisam ter uma chapa, mas regra geral, os automóveis têm uma matrícula, 2 chapas, uma à frente e outra atrás. Ok? Pronto. Em relação a isto, falta-nos falar apenas e só dos sistemas de veículos. Eu não tenho aqui neste vídeo e vou dar por aqui. Primeiro, motores e tipos de combustíveis a utilizar. Deixa-me ver se tenho aqui no vídeo. Esta parte, acho que já passou. Não. Não está. Está no outro, não tenho aqui neste vídeo. Pronto, vamos por aqui, não há problema nenhum. Muito bem. Quando vocês vão comprar um veículo, certo? Vocês já têm noção do que é que querem comprar. Se querem um carro, normalmente, agora já há a parte dos elétricos, mas antigamente o que é que havia? A gasóleo ou a gasolina. Portanto, obviamente o combustível a utilizar no nosso veículo é o indicado pelo fabricante. Ou seja, se nós comprarmos um carro a gasóleo, temos que meter gasóleo. Se comprarmos um carro a gasolina, temos que meter gasolina. Certo? Depois já é a situação do gás e agora até já é a situação dos veículos elétricos. Dentro dos combustíveis ditos normais, entre aspas, ou seja, o gasóleo, a gasolina e depois o gás, destes 3, qual é o menos poluente? Qual é o menos poluente? O gás, sem dúvida alguma. Ok? Sem dúvida alguma. Depois, em relação ao gás e à gasolina, para haver combustão no depósito, o que é que o depósito também tem que ter para além do combustível? O que é que normalmente, por exemplo, nós temos uma fogueira dentro de casa, certo? O que é que ela queima? Porque é que não se deve, em ambientes fechados, fazermos uma fogueira? O que é que ela queima? Exatamente, queima a lenha. Mas para além de queimar a lenha, o que é que ela queima? Porque é que há pessoas que acabam por, muitas vezes, sentirem-se mal até o oxigênio? Exatamente. Portanto, para haver combustão, o que é necessário, juntamente com o combustível, estar no depósito? Oxigênio. Tem que ter oxigênio, senão não há combustão. É uma pergunta que sai muitas vezes. Portanto, para haver combustão, tem que haver oxigênio. Portanto, juntamente com o combustível, tem que existir oxigênio no depósito para que haja combustão. Agora, uma correta afinação do veículo vai ser ou não importante para a segurança rodoviária? Se tratarmos bem o nosso veículo, se damos manutenção ao nosso veículo, se não consumimos demasiado combustível, é ou não é importante para a segurança rodoviária? É ou não importante para o meio ambiente? Certo. São perguntas que vos saem. Ok? É deste tipo que vos sai. Ok? Pronto. Vamos então aos sistemas. O sistema de transmissão de um veículo tem vários componentes. Desde a embreagem, caixa de velocidades, veio de transmissão, diferencial e rodas motores. Vamos falar nos principais. Embreagem. Ok? Para que é que serve a embreagem? Para fazer ou cortar a ligação, ou seja, estabelecer ou interromper a ligação entre o motor com os restantes órgãos de transmissão. Não, para ser direto, cortar ou fazer a ligação entre o motor e as rodas
motoras. As rodas motoras são as rodas que recebem movimento do motor. São aquelas que quando nós aceleramos, certo? Elas começam a andar mais depressa. É como dizer, este carro tem tração à frente. Quer dizer que as rodas motoras são as rodas da frente. Este carro tem tração atrás. Quer dizer que as rodas motoras são as de trás. Este veículo tem tração às 4 rodas. Quer dizer que as 4 rodas sofrem o movimento do motor. Ou seja, quando aceleramos, fazemos. Agora, a embreagem é que corta, interrompe ou faz essa ligação. Ou seja, quando nós pisamos o pedal de embreagem, nós podemos acelerar que o motor vai fazer barulho. Porque ao carregar na embreagem, nós estamos a interromper a ligação entre o motor e as rodas. Estamos a cortar. Quando começamos a levantar a embreagem, começamos a estabelecer, começamos a fazer a ligação entre o motor e as rodas. Isto é muito importante. Quando carregamos, cortamos a ligação entre o motor e as rodas. Quando começamos a tirar, fazemos a ligação entre o motor e as rodas. Ok? Caixa de velocidades é a multiplicação ou a desmultiplicação. O que é multiplicação? É velocidades progressivas. Aceleramos, metemos segunda. Aceleramos, metemos terceira. Aceleramos, metemos quarta. Ou então depois reduzimos. Reduzimos a nossa velocidade instantânea, metemos terceira. Reduzimos a nossa velocidade instantânea, metemos segunda. Paramos, metemos primeira para arrancar. Ok? Ou seja, sempre que haja uma alteração da velocidade, ou seja, para nós engrenarmos uma velocidade na caixa de velocidades, nós temos que adaptar a nossa velocidade instantânea. Repara, caixa de velocidades, velocidade instantânea. Ou seja, vocês vão a conduzir, paramos, estamos parados no stop, ok? Vamos arrancar. Vocês metem segunda ou aceleram e depois metem segunda. Aceleram, porque nós temos que adaptar a nossa velocidade para metermos a velocidade seguinte. Ok, aceleramos mais um bocadinho, segunda. Aceleramos, ok, a terceira. Aceleramos, ok, a quarta. Agora temos que começar a travar porque estão os carros a parar à nossa frente. Começamos a reduzir, adaptar a nossa velocidade, mas a descê-la, que não deixa de ser uma adaptação da nossa velocidade. Ok, vamos meter terceira. Vamos continuar a travar. Então vamos meter segunda. Ou seja, sempre que engrenarmos uma velocidade, na caixa de velocidades, nós temos que adaptar a nossa velocidade. Ou adaptar aumentando, que é quando vamos meter primeira, segunda, terceira, quarta, ou diminuir a nossa velocidade instantânea e vamos começar a diminuir depois na caixa. Quarta para terceira, terceira para segunda e separarmos segunda para primeira. Ok? Mais importante em termos teóricos é vocês perceberem. Sempre que eu tiver que engrenar uma velocidade na caixa de velocidades, eu tenho que adaptar a minha velocidade instantânea. Ok? Estes são os órgãos principais do sistema de transmissão. É o que vocês precisam de saber diretamente. Sistema de lubrificação, já há bocadinho falámos. O que faz a lubrificação do motor é o óleo. É o óleo ao circular através do motor que vai fazer com que haja essa tal lubrificação. Ou seja, as peças se continuam a movimentar livremente e com menos atrito possível. Ok? O que é que nós temos que fazer? De X em X quilómetros, mediante o fabricante, onde nós fomos meter o óleo, certo? Vai-nos dizer, olha, este óleo dura 30 mil km, este óleo dura 20 mil km, este óleo só dura 5 mil km, aqui a 5 mil km tem que vir aqui e mudar outra vez, certo? Portanto, regularmente temos que fazer essa mudança do óleo do nosso veículo, dependendo do número de quilómetros que o fabricante nos disser que aquele óleo que acabou de meter dura, ok? Mas, regularmente, ok? Devemos verificar esse nível de óleo. A verificação do nível de óleo é feita através de uma vareta, que vocês estão a ver aqui, que fica... Temos que abrir o capô, certo? Fica junto do motor, certo? Que é uma vareta que é grande, portanto é comprida,
porque tem que atravessar o motor todo para chegar ao chamado cárter, que está escrito aqui alguns, certo? O cárter é tipo o recipiente onde tem o óleo. Ok? Portanto, a vareta é grande, mas só na pontinha é que tem o máximo e o mínimo. Ela é grande porque tem que atravessar o motor. Certo? E regularmente, com o motor frio, que é uma coisa que sai muitas vezes, com o motor frio e numa superfície plana, o condutor, o normal utilizador do veículo, deve verificar o nível de óleo. Ou seja, se o carro está a gastar óleo, se não está. Certo? Porque, por vezes, o carro gasta mais um bocadinho do óleo e nós temos que acrescentar. Okay? Não chegou à altura ainda de mudar novamente o óleo, certo? Mas, por vezes, é necessário acrescentar. Atenção, acrescentando sempre com óleo idêntico ao que lá está. Então, depois temos que comprar óleo da mesma marca, compatível com o óleo que já lá está. Não é compatível, igual. Okay? Como é que nós fazemos o procedimento normal? Ou seja, de manhã, antes de iniciarmos, antes de pôr o carro a trabalhar, ok? Vamos lá. O carro está numa superfície plana. O que é que fazemos? Temos que retirar a vareta, fazer a limpeza da vareta porque ela está suja, voltarmos a colocar a vareta e quando voltarmos a retirar na pontinha da vareta tem o mínimo e tem o máximo, nós temos que verificar se o nível de óleo está mais próximo do máximo. Não acima do máximo, mas também, obviamente, não muito cá para baixo e perto do mínimo ou mesmo no mínimo. Alto que aí alguma coisa está mal. Ok? Tem que estar sempre para cima do médio, que é o mais aconselhável. Nunca acima do máximo. Ok? Regularmente, o normal do utilizador do veículo deve verificar o nível de óleo. Sistema de refrigeração. O que é que faz a refrigeração do motor? É o líquido de refrigeração, que é água com um líquido chamado anticongelante, que é um líquido que, para além de fazer a limpagem das tubagens, faz com que a água a baixas temperaturas, por exemplo, agora principalmente no inverno, não congele. E quando nós metemos o carro a trabalhar, essa água começa a circular no motor para fazer com que o motor não sobreaqueça. Não é que ele quente tem que estar. Não pode aquecer. O normal é 90 graus. O termómetro, aquele manómetro da temperatura, deve andar nos 90 graus. Não passar. Se passar, parem o veículo. Ou é porque não tem água, e vamos verificar o nível de água. Regularmente, o normal utilizador do veículo deve verificar o nível de água, que é um depósito transparente que tem também junto, por baixo do capô, certo? É um transparente quando quem utiliza o veículo realmente mete o líquido de refrigeração, porque se meter água, a água começa a ganhar verdete e o próprio reservatório começa a ficar sujo, certo? Ou queimado e vocês não conseguem ver. Esse recipiente é transparente para vocês, sem abrir, conseguirem espreitar e verem se tem ou não o nível de água. Se é o nível de água, se está no máximo ou se está abaixo do mínimo. E por isso é que ele é transparente. Se porventura verem que ele está um bocadinho baixo, não se esqueçam que não podem abrir o reservatório com o carro a trabalhar, nem quente. O carro até pode estar desligado. Mas se estiver quente, vocês não abram. Porque ao abrir aquilo, o que é que vai acontecer? A água a ferver. Vai sair e vai-vos queimar. Portanto, podem acrescentar água quando é necessário acrescentar água no veículo que vem, que o nível está baixo, ok? Mas o carro tem que estar frio para vocês abrirem o reservatório e acrescentarem e porem a água ao nível. Sistema de refrigeração. Água. Depois temos o sistema de direção, que tem, basicamente, é todos os componentes que fazem com que as rodas virem, não é? Importante falar na direção assistida, que é quando a força que vocês fazem para virar o volante é menor, ou seja, existem veículos mais antigos, agora todos têm, mas os veículos mais antigos não tinham direção assistida, a gente dizia que era direção assistida a braços. Nós tínhamos que fazer uma força para virar o volante, ok? Depois surgiu a direção assistida. A direção assistida é
basicamente aumenta o conforto do condutor, ou seja, o ângulo de viragem é igual, com ou sem assistida, só que a força que o condutor tem de fazer para o volante virar é menor quando a direção é assistida. Ok? Então, nesse caso, nós dizemos que a direção assistida aumenta o conforto do condutor. Ok? Já ouviram falar nisto? Direção desalinhada? Isto é quando nós não fazemos, tipo, experimentamos, largamos o volante e o carro começa a fugir para um lado ou para o outro. Quer dizer que a direção não está alinhada. O que é que isto vai provocar? Para além de provocar que o veículo altere a sua trajetória, não mantenha uma trajetória retilínea, vai fazer com que haja um desgaste prematuro nos pneus, nas partes laterais dos pneus. Ou seja, simplesmente os pneus não vão gastar direito, vão ficar carecas numa parte do pneu vai ficar boa e outra parte do pneu vai ficar desgastada, dependendo de para que lado é que o veículo está a fugir. Sempre que vocês notem que há uma vibração no volante, isto significa que há algumas rodas alguma roda está desequilibrada, alguma jante empenada, algum buraco que vocês caíram e empenaram a jante, então vocês começam a sentir uma trepidação no sistema de direção. É porque existe ou um pneu mais vazio do que outro, ou porque existe uma janta empenada, ok? Ou porque as rodas estão realmente desequilibradas. Sistema elétrico composto pelos fusíveis, composto pela bateria, composto pelo alternador, portanto há vários componentes do sistema elétrico, certo? Mais importante é a bateria, que normalmente é uma das que sai muitas vezes. A bateria é um acumulador de energia, tipo a bateria do telemóvel, né? Acumula energia para vocês terem energia para andarem durante o dia sem estar o telemóvel a carregar. É igual, portanto, a bateria de um veículo é igual. É um acumulador de energia, certo? As baterias novas não são assim, mas as antigas têm água destilada lá dentro, certo? E que regularmente, não tão regularmente como verificarmos o nível de óleo ou o nível de água, nós devemos de verificar o nível de eletrólito da bateria. As baterias antigas têm tipo uns orifícios em cima, que até se desapertam, regra já utilizamos uma moeda, e as baterias têm umas placas de metal lá. E essas placas de metal têm que estar submersas em água destilada. Então, o que é que se adiciona à bateria? É água destilada de modo a cobrir as placas. Isto também sai. Ok? Bateria é um acumulador de energia, faz parte do sistema elétrico e regularmente devemos verificar se as placas estão submersas em água destilada. Portanto, o que é que se adiciona à bateria? Não é as novas, que as novas normalmente agora até bem seladas, não dá para nós mexermos, mas as antigas era água destilada, ou algumas baterias ainda, água destilada de modo a cobrir as placas. Ok? Estamos quase a terminar. Não desistam. Sistema de alimentação. Ok? É um conjunto de órgãos anexos ao motor destinados a conduzir o tipo de combustível. É tudo que faz com que o combustível seja retirado do reservatório, do depósito de combustível e chegue ao motor. Ok? De modo a provocar, então, o movimento. Ok? Sistema de escape. Que é composto pelo silenciador, que é para fazer com que não haja uma reprodução de muito ruído. Por isso é que às vezes acontece o que há um carro que circula, faz muito ruído, é sinal que tem... Normalmente, olha, aquele tem a panela rota. Costuma-se dizer, tem a panela rota, tem um furo. O silenciador é, como vocês estão a ver aqui, um labirinto de placas, defletoras e câmaras anti-ressonância, ok? Que reduzem a velocidade dos gases, ok? E, obviamente, que é o principal, reduzem o ruído. O catalisador existe nos carros a gasolina, também é muito importante, é tipo um local onde há o tratamento dos gases. Imaginem os esgotos
e temos aquela central de tratamento de águas antes da água chegar ao rio ou ao mar, certo? O catalisador faz igual, ok? Aos gases que vão ser libertados pelo cano de escape, antes de serem libertados, são filtrados, transformando os gases com emissões menos poluentes. Ou seja, basicamente há ali uma transformação, quando eles são expelidos pelo cano de escape, já sejam menos poluentes. Ok? Então, catalisador, transformar gases nocivos em menos nocivos ou em não nocivos, que é o que costuma ser muitas vezes também. Depois o sistema de travagem. Certo? Temos o travão de serviço, temos o travão de estacionamento, temos o sistema da ABS, que é muito importante, que é um sistema que agora todos os carros têm, mas antigamente havia carros com e sem ABS. O sistema da ABS é um chamado sistema anti-bloqueio, ou seja, todos os veículos que têm este sistema ABS, a travagem acaba por ser mais eficiente, porque é um sistema que evita o bloqueio das rodas. Ou seja, quando nós travamos, em vez do carro, regra geral, entrar em derrapagem, não entra em derrapagem, não entrando em derrapagem, a travagem é logo mais eficiente, agarra-se melhor ao solo, ao chão. Então a distância de travagem vai ser menor. Deixa-me só pôr aqui mais um bocadinho. Ok? Portanto, é uma das coisas que sai. Sistema ABS evita o bloqueio das rodas numa travagem de emergência. Ok? Já agora, imaginem que vocês fazem uma travagem de emergência. Temos aqui um eixo, temos aqui o outro eixo. Ok? Eixo da frente, eixo de trás. Nós fazemos uma travagem e nas rodas do mesmo eixo, por exemplo, esta aqui e esta aqui, nós ao travarmos há uma diferença na força de travagem. Ou seja, uma roda basicamente trava mais do que outra. O que é que vai provocar? Desequilíbrio do veículo. Ou seja, é uma pergunta que sai muitas vezes e é óbvio. Se as rodas do mesmo eixo trabalharem de forma desigual, qual é as consequências? Desequilíbrio do veículo. O veículo vai entrar em despiste. Porque há ali uma diferença de força de travagem nas rodas do mesmo eixo. Ok? Está. E para terminar, sistema de suspensão. Temos os pneus, temos as molas, temos os amortecedores, temos os estabilizadores. Sendo que os estabilizadores são é uma barra que vai daqui a aqui, certo? Os amortecedores é isto. As molas é esta parte aqui em cima. Ok? Portanto, aqui temos mais uma mola, mais um amortecedor. Mais uma mola, mais um amortecedor. Ok? Pronto. Principal. Amortecedores. O amortecedor absorve ou recebe a oscilação das molas. É como tipo os colchões que nós temos na cama. É como, por exemplo, as bicicletas que às vezes têm aqueles amortecedores. É para reduzirmos o impacto. Ou seja, se temos o amortecedor, tem sempre um êmbolo que tem óleo lá dentro. O amortecedor faz força para um lado e a mola faz força para o outro. Faz com que a gente, se cair num buraco ou embarrar no passeio, não sintamos aquela pancada dura. Não é uma coisa dura. Absorve a oscilação das molas. Ok? Portanto, o amortecedor absorve a oscilação das molas. Ok? Um amortecedor, reparem, se ele estiver danificado e estiver a verter óleo, e agora quero que vocês respondam, por onde é que escorre o óleo? O amortecedor é isto que está aqui, este ferrinho, certo? Se ele estiver a perder óleo, por onde é que ele escorre o óleo? Para a roda. E o óleo o que é que pode provocar? A viscosidade do óleo o que é que pode provocar? Exatamente. Passar, é como combustível, né? Se cair combustível nas rodas, o que é que vai fazer? Vai fazer com que haja um desequilíbrio do veículo. Portanto, um amortecedor danificado pode provocar desequilíbrio num veículo. Isto são mais coisas que saem, ok?
São mais perguntas que saem. Tá? Para a próxima aula vamos iniciar, sabem com o quê? Encher pneus. Ok? Portanto, se não houver dúvidas, dou a aula como terminada. Já é informação, muita informação debitada. Ok? Façam uns testezinhos, façam a avaliação e vocês vão ver que é tudo dentro daquilo que nós falamos. Não escapa nada, ok? Segunda palavra-chave, número 59. 59. Agora já podem ir ver a telenovela. Ok? Obrigado eu por vocês estarem aí. Está bem? A estas horas, a aturar-me. Boa noite e juízo. Até quinta-feira. Bom descanso.